Se a sociedade está doente, e a sociedade está, e ela está dizendo que você é louca, talvez isso seja um bom sinal. Um sinal que você está no caminho certo. Bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio de Abrindo Caminhos. Nessa temporada a gente está focando no tema transição. E hoje a gente tem um convidado super especial que passou por várias transições, o Fábio Novo. Ele já foi diretor de marketing da MTV, tinha uma carreira bem sucedida, reunião com artistas, ganhava bastante dinheiro, mas decidiu sair, empreendeu uma viagem e hoje em dia ele atua de várias maneiras também, como facilitador de meditação, já escreveu 5 livros, grupos de autoconhecimento, enfim, uma série de coisas que a gente vai trocar ideia aqui hoje. Mas um cara que realmente se reinventou várias vezes e passou por várias transições. A gente vai conversar aqui hoje sobre quais questionamentos passam na cabeça durante essas transições, se você ser bem-sucedido na sua carreira é mais difícil, mais fácil de mudar de profissão ou de estilo de vida, como descobrir novos talentos e interesses, qual que é a diferença entre se reinventar e começar do zero, e compartilhar dicas e práticas para as transições aí. E você foi um cara que teve, acho que muitas das pessoas que eu conheço, acho que mais teve transições. Quando olha tudo que você fez na vida, você até se identifica como um sintetista, né? Que eu acho um jeito bem bacana. E desde diretor, né? Diretor da MTV, passando por terapeuta, autor, e vários desses ao mesmo tempo, né? Então, sinto que você tem muita experiência nas transições, assim, né? Então, queria que você falasse um pouco quantas transições você já teve, se é que você sabe, já me contou, e quais questionamentos passavam na sua cabeça em cada uma dessas transições. Bom, acho que todos nós passamos por grandes e profundas transições ao longo da vida, né? Então, da infância para a adolescência, da adolescência para a fase adulta, e depois, na fase adulta, os vários estágios, várias mudanças, né? Então, acho que todos passamos por essas, vamos dizer, transições biológicas, né? Mas acopladas a essas transições biológicas, eu passei por transições, vamos dizer, de visão de mundo, né? De estilo de vida e de propósito mesmo, existencial, né? Profundas. E aí, nesse campo, eu tenho, vamos dizer, eu considero 2 grandes mudanças, né? Quando eu me formei em administração de empresas, né? Projetei uma vida inicial como executivo na área de marketing, comunicação, e eu trabalhei no mundo corporativo por 15 anos. E após esses 15 anos de vida corporativa, eu passei por uma crise existencial muito profunda, né? Eu tinha 37 anos, e aí da noite para o dia eu percebi que aquela vida, aquele estilo de vida, eu estava totalmente, na verdade, desconectado e eu estava totalmente fora do meu caminho, que aquilo não fazia mais sentido para mim. O que te fez perceber isso? Assim, foram alguns pensamentos que você teve, alguns hábitos, o que te fez ter essa realização, assim? Era uma profunda sensação de vazio mesmo. Era um vazio que eu tinha a vida perfeita, né? No meu último trabalho, eu trabalhava lá na MTV, diretor de marketing, uma vida super divertida, leve, alegre, trabalhava, ganhava bem, viagens internacionais, eventos, artistas, uma vida que todo mundo falava, nossa, você tem a vida perfeita. E ela, dentro dessa visão, de fato, ela era perfeita mesmo. Dentro desse escopo, né? Dentro dessa perspectiva, ela era perfeita. Só que mesmo tendo a vida perfeita, eu estava sentindo um profundo vazio existencial, né? Da noite para o dia, eu olhei para tudo aquilo não fazia mais sentido nenhum. E eu gostava, ia bem, estava bem sucedido até, e me realizando, estava feliz, mas de repente parou de fazer sentido. Então foi uma crise profunda mesmo. E aí eu me joguei, eu ouvi o chamado e eu me joguei nesse abismo, eu me joguei nesse vazio. Eu pensei, bom, se eu tenho a vida perfeita, de fato eu tinha, mas se nem a vida perfeita está me satisfazendo, está me nutrindo, está me fazendo feliz, então tem alguma coisa muito errada e é uma coisa de outra natureza, né? Então eu me joguei nessa busca, né? Eu ouvi esse chamado, ouvi essa voz, eu me joguei nessa busca e empreendi essa viagem de autoconhecimento para tentar descobrir o que é que está faltando, o que é, por que eu estou sentindo esse vazio, né? O que está acontecendo realmente, né? E aí, o que foi? Você já pensou direto em ir na terapia? Teve a sua viagem, né? Que foi, acho que a primeira vez que eu tive foi naquele TED, né? Contando de uma viagem longa da sua vida. E aí, a partir dessa viagem, eu vejo que muita coisa foi vindo, né? Terapia, coach, livro,
enfim, tantas coisas mais, né, egrégora. Então, eu queria que você como é que foi, assim, foi muito rápido depois também desse processo, tantas coisas que aconteceram para você. E você comentou, Fábio, um pouco do seu sucesso ali antes, né, no mercado corporativo, no mundo corporativo, né? Chegar a diretor de uma empresa é um sucesso, assim, né? Você acha que ser bem-sucedido é mais fácil ou mais difícil para fazer a transição? Olha, ser bem-sucedido é mais difícil para você fazer a transição. Porque se você está indo mal, se você não gosta do que você faz e também não vai bem e não dá certo e tal, isso acaba sendo uma motivação para você falar, bom, isso aqui tá ruim mesmo, né? Pior não pode ficar, então vou arriscar tudo e tudo bem, né? Agora, quando as coisas estão indo bem, você está sendo bem-sucedido, está ganhando grana, está tendo reconhecimento, o mundo está te valorizando, a sua identidade está toda ali sendo projetada e valorizada pelo mundo, né? Todos os seus ambientes, os seus círculos sociais, a família, as relações, os amigos já estão identificados com isso também, reforçam essa sua identidade. Você largar uma vida bem-sucedida é bem mais difícil, porque você tem, entre aspas, você tem aparentemente muito mais a perder, né? E aí, então, realmente foi difícil nesse sentido, mas curiosamente, assim, eu não tinha dúvida que eu tinha que mudar. Eu não sabia exatamente o que eu queria fazer, mas eu tinha certeza que aquilo tinha acabado. Era uma certeza que vinha de dentro de mim e falou: esse esquema de vida, desse jogo do mundo corporativo, não me interessa mais. E não me interessava mais, especialmente porque eu sentia que lá não tinha muito mais para aprender. É claro que sempre a gente tem que aprender, não é infinito o aprendizado e tudo mais. Mas eu já tinha chegado num lugar que eu já tinha entendido mais ou menos, entendeu? Como é que era o jogo, quais eram as regras do jogo, como é que funcionava. Eu já tinha jogado esse jogo e já tinha chegado ali num lugar e falei, bom, já entendi, é isso. E isso, de fato, naquele momento não me interessava mais. Tem uma pergunta sobre isso do uma ouvinte, a Sofia, né? Que é se é importante vivenciar o mundo corporativo para ter certeza do que não quer. Então, Pois é. Qual que é a tua resposta? Eu sempre que me pergunto, eu sempre tenho dificuldade de responder essa, viu? É verdade, às vezes experimentar mesmo para saber o que quer e o que não quer, especialmente quando a gente não sabe o que a gente quer. Eu sabia que no começo, desde os 14 anos, eu queria ter uma carreira profissional em empresa. É bom a gente experimentar, né? Agora, eu vou te dizer, apesar de tudo isso, apesar desse corte radical com a vida corporativa e não querer mais aquilo, ela foi muito útil para mim, para minha vida. Eu nem reclamo, na verdade. Até quando eu estava lá, naquela época, eu gostava daquela história e aprendi muito. E eu acho até que o mundo corporativo é uma escola, até como uma escola do que não fazer, mas também uma escola também de muitas coisas que você vai ter acesso, que você pode aplicar em outros ambientes, em outros propósitos, em outras histórias, né? Então, assim, o que eu aprendi lá, além de ter me estruturado também financeiramente, psicologicamente, intelectualmente, de diversas formas diferentes, né, com conhecimento e tudo mais, me capacitou para empreender a vida como um todo. Né? A minha vida me capacitou para empreender a vida de autônomo, de profissional liberal, que eu me tornei depois. Né? E que tem seus desafios também, né? Muita gente também, eu vejo que acontece hoje nessa romantização do empreendedorismo, né? E você, dentre várias das suas facetas, também é um coach, né? Um excelente coach, me ajudou nos processos, e queria que você falasse um pouco sobre essa romantização do empreendedorismo, essa que hoje em dia tem, né? Essa um pouco do American Way, assim, seja o seu próprio chefe, crie seu próprio tempo, tenha a sua própria liberdade, que eu vejo que hoje deu explodiu um pouco essa modinha, de alguma maneira, assim, né? E tem seus prós e contras, né? Eu queria ver o que você pensa disso. Na verdade, quando eu me tornei um profissional liberal, né, a gente vira um empreendedor, né? O terapeuta, um coach, um psicólogo, ele é um empreendedor, porque você tem um business ali também, né, no trabalho que você faz, né? E, de fato, eu acho que tem muita ilusão e muita romantização, no mau sentido, né, da vida do empreendedor, né? E também tudo que vem muito assim como regra genérica para todo mundo, né, é de se desconfiar, né? Acho que é importante a gente buscar dentro de nós mesmos, né, o que é que faz sentido para a gente naquele momento da vida. Porque pode ser que em um determinado momento da tua vida, como foi o meu caso, no começo da minha vida, meu pai tinha acabado de falecer quando eu tinha 19 anos. Eu consegui uma bolsa na GV que era reembolsável, que eu ia ter que pagar depois de me formar. Então, assim, eu precisava, de cara, assim, ganhar uma grana e de começar a rodar rápido. Eu não tinha muito tempo para ficar esperar terminar a faculdade, depois fazer um pós, e depois... Não, eu já tinha que começar ali com a faculdade, porque eu já tinha coisas rodando. Então, o mundo corporativo, nesse sentido, ele foi muito útil.
Eu não tinha condições nem psicológicas, nem conhecimento, nem recursos para empreender nada naquilo. Na verdade, nem vontade também. Eu falei, não, eu quero entrar numa estrutura que já está rodando e eu vou rodar dentro e lá dentro. Então foi muito bom para mim me estruturar, entendeu? E depois, mais tarde na vida, eu poder fazer o voo solo, mais conectado realmente com aquilo que eu realmente queria fazer. Agora, também aí eu naquele momento eu achava que o meu propósito era o mundo corporativo. Então estava tudo bem também, porque eu achava que o caminho. Mais para frente eu percebi que não, aquilo era só um estágio da minha vida, né, mas que o meu propósito era algo maior e que aquele estágio era tipo um degrau que eu ia subir, que me ia permitir depois avançar, mas que não era a história toda ainda, né? Então, quando eu dei um update no propósito e percebi que não era aquilo, aí realmente isso acontece com todo mundo, porque na verdade todo mundo recebe esse chamado. Em algum momento da vida, se você está muito fora, né, do seu caminho, né, em algum momento da vida, com certeza, você vai receber esse chamado dentro de você mesmo, né? Seja um sonho, seja alguém que te dá um livro, seja um insight. Às vezes uma doença, né? No meu caso, Às foi vezes até uma doença, um acidente, não é? Mostrando que, olha, esse caminho está errado, né? E aí, mas aí o problema é que, muitas vezes, quando as pessoas recebem esse chamado, que todos recebem, muitas não ouvem, muitas não querem ouvir e muitas fingem que não ouviram. Na verdade, infelizmente, ainda eu observo que a minoria realmente segue esse chamado, com fé e coragem, e se joga. A maioria fica negociando, né, com a vida. Vamos ver mais para frente, quem sabe depois, não sei o quê. E às vezes não tem esse tempo, né? Como você falou, às vezes vem uma doença, às vezes vem um acidente, às vezes vem um acontecimento marcante que te obriga e te força e que te convida, na verdade, a fazer essa mudança na vida. E é muito importante confiar nessa voz, né? É claro que nem todo mundo vai estar pronto para se jogar no abismo e mudar radicalmente a vida da noite para o dia. Eu até costumo dizer isso, falei, olha, eu fiz o caminho de certa forma mais difícil, porque eu larguei tudo, em 3 meses eu larguei tudo, mas eu implodi minha vida e me joguei no abismo total. Mas eu fiz esse caminho mais difícil, eu até falo para os meus clientes, para que os meus clientes possam fazer um caminho mais fácil, que o caminho mais fácil é você, digamos assim, programar essa transição. A partir do momento que você sente, ouvir um chamado, que você percebeu que você está no caminho errado, né? Que a tua vida está errada. É isso, você está fazendo uma viagem de carro, e aí você está numa estrada, e aí uma hora você percebe que você está no caminho errado. Que não é essa estrada, que não é esse caminho. O que você faz? Mas nessa hora tem esse desconhecido que você falou, né? Você falou que sentiu aquele vazio, né? Que é o que acaba acontecendo com todos, né? E aí tem até uma pergunta da Olivia, né? Que quais são os desafios de confiar no desconhecido enquanto em transição, né? Porque não tem transição sem confiar no desconhecido, né? E quais são aí para você os principais desafios que você tem visto tanto em você quanto nos clientes e na vida, assim, de se confiar nesse desconhecido? O maior desafio de lidar com o desconhecido é o próprio desconhecido. Quer dizer, é confiar no desconhecido. Na verdade, é confiar em você mesmo, é confiar na vida, né? E o desafio central, qual é? É o medo. Né? É o medo. O medo é o grande desafio em qualquer processo de transição. E como lidar com o medo? As pessoas sempre me perguntam, mas você não teve medo de largar essa vida toda e se jogar no vazio? Eu falei, claro que eu tive medo. Eu tive muito medo de me perder totalmente, de tomar uma decisão totalmente errada, irreversível, de jogar fora minha carreira, né? Todos esses medos emergiram. Só que eu tinha muito mais medo de não mudar. Então, assim, o medo de mudar, embora presente, ele era menor do que o medo de não mudar. Eu tinha muito mais medo de não mudar e falar, a vida passou, eu ouvi o chamado, eu não tive coragem, e aí eu fiquei uma vida inteira presa numa coisa que já não fazia mais sentido, que já não tinha mais significado, e aí eu olhar para trás e falar, caramba, cara, passou minha vida, eu estou aqui agora, e eu não fiz o que eu queria fazer. E aí, nesse processo, né, você acabou descobrindo novos talentos, né, tanto na sua viagem, né, quanto na faculdade nova que você fez, nos processos que você foi vivendo, desde o histórico de trabalhar no mercado, você foi aprendendo habilidades, assim, né, porque as pessoas acham que mudar de carreira também é meio começar do zero, né,
quanto é muito mais uma reinvenção, na verdade, né? Eu vejo, sei lá, eu saí do banco, fui viajar e abri uma empresa relacionada a viagens, que um é meio que tem a ver com o outro. Para você, mais foi uma coisa começar do zero ou uma reinvenção, assim? E quais habilidades você usou, assim, né, desses 15 anos no mundo corporativo para agora todo esse processo principalmente em processos de autoconhecimento e transição? Não é exatamente começar do zero, porque nós, depois de 15 anos de vida corporativa, tinha uma grande experiência e conhecimento acumulado, né? Então, eu acho que, como você falou, é muito mais uma reinvenção e muito mais uma canalização do teu talento, da tua energia, do teu tempo, naquilo que faz mais sentido para você. Então, na verdade, tirar um pouco do foco, né, como você poder ser dono do seu foco. Aonde você quer focar o seu tempo, a sua energia e os seus talentos, né? E quando você faz isso, como você disse, né, emergem novos talentos. Não só novos talentos, mas como você também resgata talentos que você já tinha e que estavam ou reprimidos ou deprimidos naquele antigo estilo de vida. Então, eu lembro, por exemplo, eu sempre gostei de escrever, desde criança. E aí, 15 anos de vida corporativa, eu só escrevia relatório. Relatório e tudo mais. Então, eu usava o meu talento de escrever, que depois, quando eu abandonei essa vida, escrevi 5 livros já, eu canalizava esse meu talento escrevendo um relatório. Meus relatórios eram os mais assim, em termos de linguística, em termos de português, era de criatividade, eram os mais divertidos, mais interessantes. Só que estava lá, obviamente, que é um talento canalizado num lugar que não é o ideal. Você canalizar seu talento criativo, literário, por fazer relatório, né, não é o melhor caminho. Na hora que eu me libertei disso, eu pude canalizar para fazer os livros, por exemplo, né? E assim é a própria questão da criatividade também. O mundo corporativo, embora cobre e valorize muito a questão da criatividade, ele ao mesmo tempo ele reprime muito, né? Porque é um sistema hierárquico, são estruturas ainda pesadas, é um estilo, né? É um sistema operacional que, na verdade, não dá total liberdade para você expressar a sua criatividade, a não ser que você for o cara de criação de uma agência de publicidade. E mesmo assim tem muitos controles e tudo mais. Então a minha criatividade também ficava muito limitada no mundo corporativo. Outro exemplo, a minha intuição, que eu também sempre tive muito, estava num ambiente que não se valorizava tanto a intuição. Porque eu falar numa reunião de empresa, eu trabalhei muito na área de novos negócios, de comunicação, falei, não, vamos apostar nesse produto, porque isso aqui é o futuro, a minha intuição está dizendo isso. Você sabe, no mundo corporativo, fala, bom, sua intuição... Tá louco. Tá louco, né? Então, mostra o relatório aí, mostra a pesquisa, né? Mostra aí o focus group, né? Aí você vai buscando referências para validar. Então, é muito racional o mundo corporativo. Ele é pouco criativo e pouco intuitivo, né? O mundo corporativo. Então, quando eu me libertei dessas estruturas, desse estilo de vida, esses talentos que já existiam, eles puderam florescer. E eu pude canalizá-los no sentido daquilo que fazia significado para mim, que tinha sentido para mim, né? Demais. Me lembrei agora também de um post que você fez no Facebook há um tempo atrás, que foi assim, teve muitos compartilhamentos também, que era sobre as habilidades, né, que a gente precisa nessas transições, né? Você falou agora da criatividade, da intuição, né? Queria ver se você lembra outras que estavam ali também, né? Mas eu lembro que essas duas estavam, né? Tanto criatividade quanto intuição para lidar agora, né? Com desafios, né? Assim, acho que a pandemia é uma forma de transição, assim como tem as transições pessoais, profissionais e tantas outras, né? Mas você canalizou algumas dicas universais ali, eu me lembro, né? Olha, o momento de transição, ele é sempre um momento, né, como você falou, disruptivo, né? Quando ele fala transição no sentido estrutural, né? Porque tem as transições, vamos dizer, conjunturais, que são aquelas que você, por exemplo, mudou de emprego, né? Você está dentro da minha profissão, mas você mudou de emprego. Quer dizer, você mudou a tua conjuntura, é uma pequena mudança. E tem as transições, que são aquelas estruturais, que você muda tudo na sua vida, como foi o caso dessa mudança, né? Ou seja, não é, eu mudei de profissão, de estilo de vida, de visão de mundo, de interesses, de grupo social, quer dizer, todos os aspectos da vida são transformados, né? Então, essas são as transições, vamos dizer, estruturais. Mas seja numa quanto noutra, ou em qualquer tipo de transição, tem uma habilidade, né, que tem várias, mas uma em especial eu acho que é fundamental, que é a nossa capacidade de autogestão energética, né, que é a nossa capacidade de gerenciarmos a nós mesmos, do ponto de vista psicológico, emocional, energético e espiritual. O que significa isso? Veja o momento que nós estamos vivendo agora coletivamente, né? Está numa transição coletiva, uma transição global. Está tudo mudando. Sistema econômico, político, social, educacional, né? Financeiro, ambiental, quer dizer, em todos os sistemas humanos, coletivos, estão em transição nesse momento. Então, a gente está passando por uma transição estrutural global.
não é? Então, a gente não controla muito pouca coisa do que está acontecendo, especialmente no meio de uma pandemia, né? A gente está aqui. A nossa agenda, ela foi sequestrada por temas coletivos, né? Por conta do que está acontecendo, nós estamos sendo, né, obrigados a nos recolher, a ficar em casa, né, não aglomerar, etc. Então, a gente tem muita coisa que não controla, mas o que a gente controla é a nossa própria energia. Então, na impossibilidade de lidar com essas questões externas que estão comprometidas, tem algo que a gente sempre pode fazer em qualquer transição, e é o que melhor facilita o nosso processo de transição, que é a gente cuidar da nossa frequência, né? Ou seja, a gente cuidar da nossa energia. E você pode fazer isso de muitas maneiras, né? Não só meditação, yoga, tai chi, com plantas de poder, trabalhando com sonhos, fazendo terapia, vivendo na natureza, fazendo esportes, enfim, tem muitas maneiras de você se cuidar da tua energia. Mas esse autocuidado e essa autogestão da tua energia, da tua frequência, é a melhor coisa que a gente pode fazer, porque é isso que vai nos dar, vamos dizer, a conexão, a visão e a percepção correta para tomarmos as decisões melhores para nós nesse momento. Que demais. É tipo isso, você tá dirigindo no meio de um nevoeiro, não é? Você não consegue ver muito o que está acontecendo, nem o que vai acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer nesse ano, no próximo ano. Então, o que você faz numa situação dessa? Usa aquilo que você consegue ver e que, né, tá em você mesmo. Então, olha para os seus instrumentos internos, né, esses medidores internos, que é a intuição, a sensação, o seu feeling, o seu próprio corpo, né, o teu próprio mundo espiritual, que pode se conectar com você através dos sonhos, por exemplo. Começa a valorizar mais essas informações que ao invés de informações racionais que, na verdade, não conseguem te escanear o que realmente está acontecendo. Então, além da intuição, criatividade, eu acho que o autocuidado é fundamental, né? Cuidar de você mesmo, e essa autogestão da tua energia. Porque a partir dessa frequência mais elevada, mais cuidada, você vai ter uma condição favorecida e melhor e mais profunda para tomar decisões mais importantes na tua vida. Demais, grato. E aí, compartilhando um desafio pessoal, assim, que eu vejo que às vezes me atrapalha a conectar, ter esse tempo, essa energia para conectar mais com a intuição é o celular. O uso excessivo de celular, assim, eu me vejo várias vezes usando mais do que eu precisava ou deveria. Queria saber como é que é a sua relação com o celular, assim, e o que você tem de dica para dar, para melhorar a relação com o celular, para poder focar nos sonhos, né? E também tem isso, você está mexendo no celular à noite, dificilmente vai dormir bem, vai sonhar, etc, né? A questão do celular é realmente uma questão, é uma tecnologia relativamente nova, né? E nós estamos completamente viciados, né? Essas gotinhas de dopamina no nosso cérebro, né, de likes e curtidas e mensagens, né, que fica pingando e nosso cérebro fica viciado nisso, né? Toda hora você quer ver o quê, né? E às vezes não tem nada e a gente fica buscando, mas queria que tivesse alguma coisa que não tem nada, não tem novidade, não tem mensagem, não tem mensagem, e a gente fica ali buscando, né? Eu acho que a gente vai passar por um processo de reaprendizagem com relação a isso. E aí algumas dicas que eu acho que funcionam é tipo isso, né? Eu, por exemplo, tem dias da semana, sei lá, eu falo assim, 8 horas da noite, uma noite por semana, eu desligo o celular e só vou ver no dia seguinte. Então, de manhã, não ver o celular antes de tal horário. Não usar o celular depois de tal horário, né? Alguns dias eu saio de casa e, propositalmente, eu vou sem celular. Vou sair para almoçar e vou voltar, por exemplo. Né? Não precisa levar o celular, né? Posso viver sem ele indo e voltando, entendeu? Criando, né, maneiras de a gente realmente se desligar dele e fazer os detox digitais, né, de tempos em tempos, né, ficar tipo um fim de semana inteiro sem mexer no celular, ficar às vezes uma semana inteira, né. Você tem que aprender a usar, né, ou reaprender a usar o celular, né. Mas confesso que hoje é um desafio bem grande quando a gente vive num mundo que está hiperativado, né, nossa mente está hiperativada, nosso cérebro está hiperativado e está viciado nisso, né. Então, a gente tem uma dependência química também dessas gotinhas de dopamina que os likes no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, etc., ficam nos trazendo, né? Então, é um problema é uma questão mesmo de saúde pública, né? Sim, saúde pública deveria ser tratada como tal, eu vejo, né? Pelo menos na minha visão, assim, né? E uma coisa que eu queria te perguntar também, você comentou aí dos 5 livros que você escreveu, né? Bastante livros, assim, e é mais recente, né? Assim, muita gente
Não, você começou a escrever livros mais recentes, já escreveu 5, assim, eu acabei de escrever um, estou escrevendo outro, estou vendo o desafio que é o tamanho como é cansativo, assim, né, você 5 já, né, quer saber como é que foi esse processo de decidir escrever, né, vindo dessa habilidade que você trouxe ali, né, de escrever relatório no mundo corporativo, eu também escrevi relatório no banco, então eu vejo que escrever sempre me chamou, e eu sempre fiquei me bloqueando, até agora eu vejo que tá andando, assim, né, como é que foi para você o processo? Olha, eu sempre tive uma atração muito grande pela linguagem, né, e pela língua portuguesa em especial. Adoro línguas, adoro palavras, e adoro em especial a língua portuguesa, ou a língua brasileira, que eu acho muito poética, bonita, inspiradora e rica, né, tem muito. E então, quando eu era moleque, eu já escrevia muito, mas aí, quando eu realmente entrei no mundo profissional, ficou de lado mesmo, né. Escrever me organiza. Eu escrevo, eu me organizo internamente. Então, em momentos de muita complexidade, de muita mudança, momentos de dificuldade, ou momentos assim, sei lá, de estar passando por crises emocionais ou existenciais, escrever sempre me ajudou muito, né? Eu sempre até recomendo mesmo, porque ele é altamente organizador, né? Que ele organiza a nossa psique, né? Ele organiza a nossa visão de nós mesmos, e o fato de escrever também já é um processo de cura, né? Tem um efeito muito terapêutico escrever, né? Então, assim, eu sempre gostei de escrever e acho que é uma forma incrível da gente se expressar, né? Da gente se organizar, da gente se curar, da gente se conhecer, da gente se comunicar. Não sei, eu adoro. Você gostava já de escrever também? Eu gostava de escrever, eu lembro que a gente na 4ª série, até uma amiga me lembrou, a Tássia me lembrou esses dias no Instagram, que eu fiz uma poesia para a professora, e eu até lembro, era assim, como ela é bela, Nancy, e que linda ela, Nancy, e aí a poesia inteira, e aí a classe inteira repetia esse refrão, e eu fazia poesia, assim, eu escrevia muito nas redações, eu adorava assim, escrever, mas eu vejo que eu fui, assim, não, eu escrevia muito bem nos relatórios também, eu escrevia muito bem no papo com o Denis, aqui do podcast, também teve um lance de eu escrever um e-mail há 10 anos atrás para ele. Eu via que eu realmente escrevia bem, assim, né? Seja e-mail, eu era conciso, mas ao mesmo tempo tinha uma mensagem ali. Então, sei lá, eu me considero um bom escritor e considero que eu fazia bastante disso, mais direcionada para outras coisas, né? Essa foi a primeira vez na pandemia que eu decidi canalizar, por mais que esse sonho de escrever um livro já tivesse, sei lá, uns 8, 9 anos na minha cabeça, foi tudo em um mês, assim. Em um mês, um dia depois do outro, um mês acabou. Que eu lembro que foi essa data que você me falou, nas sessões ali, você me trouxe que você tinha escrito em um mês também, e aí eu acho que me ajudou também naquelas conversas a diminuir o perfeccionismo, assim. Foi, editou e lancei, não fiquei também no detalhe do detalhe, volta e vai, né? Então, como é que foi para você esse lance das editoras? Então, foi interessante, porque até essa falando é engraçado também. Eu na escola escrevia poesia, meu apelido era poeta também, e eu fazia que nem você. Isso aí, né? Fazia poesia na classe, a classe lia em voz alta e tudo mais, né? Então, eu sempre quis escrever um livro, né? Mas ele ficou guardado. E aí, quando eu decidi escrever, o primeiro livro demorou muito tempo. Foi bem difícil. Foram 5 anos, que foi o Holoplex. Mas tudo bem, porque ele era um livro estruturante, né? Um livro de referência, um livro de pesquisa. Então, realmente tinha muita coisa para pesquisar e integrar. Aí os demais, tanto o Hiper quanto o Fractal, foram escritos em um mês, né? Que são mais ficcionais e tudo mais. Aí o livro dos sonhos e um outro que chama Axis também demoraram um mês, assim, foram bem rápidos, assim. São livros menores, mas porque eu já tinha escrito um maior também, né? E tem um outro que eu fiz também, que é o 108 perguntas para responder antes de procurar um coach, que na verdade foi o primeiro que eu lancei antes mesmo do Holoplex, que ele é mais um programa de perguntas e respostas, né? Um programa de self-coaching, né? Que faça você mesmo, né? Na verdade, eu tive vários modelos, né? Por exemplo, esse primeiro livro, 108, eu lancei por mim mesmo, fiz um self-publish. O Holoplex e o Hiper eu lancei com a editora, a Aleph, né? Que é uma editora de São Paulo, de livros de ficção científica e espiritualidade. O último livro, o Fractal, eu lancei e fiz um self-publish também, que é on demand, que você compra, ele imprime e te manda na sua casa. E tem a versão online também, né? Boa. PDF, book. Boa. Tô bem nessa dúvida agora aí também. Prós e contras, né? Em prós e contras, mas o problema é que as editoras atualmente estão também numa crise violenta, né? Então, assim, ou você tem um livro que vai ser um mega best-seller, aí eles fazem um mega investimento, ou você acha realmente uma editora pequena, de nicho, que vai trabalhar seu produto. Mas é um mercado que está bastante em crise agora, né? Por conta desse excesso de oferta
de outras formas de comunicação, né? Verdade. Conteúdos mais facilmente digeríveis, né? Um story, né? Hoje tudo perde para um story, né? Que são ali 15 segundos, se não tá me dando esse prazer imediato, eu já passo, assim, Tem né? os Então. stories e tem também a questão dos vídeos, né? Por exemplo, eu tenho estudado bastante coisa agora de neurociência e física quântica e coisas aí afins, né? Até física mesmo. E, cara, eu tenho estudado com videoaulas, entendeu? Séries que falam nos assuntos. Então, é muito mais gostoso, é muito mais rápido você assistir uma série de aulas com alguém bacana, produzidos, vídeos produzidos, falando desse tema que você está estudando, do que você ficar num livrão, né? Ficar lá no livro e tudo mais. Então, tem isso. A linguagem do século XXI, pelo menos do início do século XXI, é o vídeo, né, cara? O audiovisual, né? Sim, Então, é um apelo muito grande. Eu acho que o livro tem seu lugar, tem coisas que eu gosto de ler no papel mesmo, mas tem o acesso a outras formas de informação com esses novos canais de informação. E morar entre natureza e morar entre a cidade, né, Fábio? Você tá sempre entre esses dois lugares, eu vejo, assim, lugares de mais cidade, lugares com mais natureza, né? Como é que você vê essa importância das viagens, né, para processo de criatividade, para processo de reinvenção, para processo de transição, né? Como é que a viagem pode ser uma aliada e qual que é a importância de ter raízes em um lugar? É curioso, as duas coisas acho que são muito importantes, né? A busca da raiz, né? Onde você se encontra a sua raiz, e a gente muitas vezes busca essa raiz fora da gente, né? Até o momento que a gente encontra a raiz dentro de nós, então qualquer lugar é o teu lugar. Então não importa muito onde você está, você se sente bem, você pode se sentir enraizado, né? Agora, é claro que tem lugares que historicamente, sei lá, um lugar onde você nasceu, o país onde você nasceu, outros lugares que você tem algum tipo de afinidade, esse enraizamento parece que acontece de forma mais natural e mais profunda também, né? E aí, viajar é fundamental, porque viajar é uma das boas coisas para a gente fazer quando está em transição, porque viajar a gente se desloca, né? Se desacopla daqueles grupos de influência mais próximos que a gente tem, família, amigos, escola, sei lá, trabalho, etc., e vai para um outro espaço-tempo, para um outro campo de influências, com outras referências, né? Então, assim, viajar ajuda muito a mudar, porque tanto é que a gente brinca, né? Quando a gente viaja, parece que a gente ativa, especialmente se a gente fala uma língua diferente, né? Ativa áreas diferentes no nosso cérebro e que estão conectadas com aspectos diferentes da nossa personalidade. Eu observo, por exemplo, às vezes eu dou aula, tenho grupos, né, esses cursos que eu dou cursos em inglês. E quando eu estou falando em inglês, eu percebo que a minha personalidade é diferente de quando eu dou aula em português, né? Então, isso, quando você está viajando, é tipo isso, você ativa um aspecto da sua personalidade diferente. Então, isso permite com mais facilidade de você se ver, né, de você enxergar novas opções, né, ajuda você a mudar, né, a perceber as coisas de uma forma diferente, né. Então, viajar é uma ótima escolha para quem quer fazer ou está em processo de transformação. Eu, quando fiz essa transição nesse sabático, eu fiz uma viagem muito grande pelo Oriente, e foi fundamental para me ajudar a desconstruir aqueles 15 anos de vida corporativa. A transição que acontece é um espaço-tempo ali intermediário, que tem coisas que estão morrendo e coisas que estão nascendo, né? Então, assim, eu tinha uma vida inteira para desconstruir como executivo, e estava começando a construir uma vida nova que eu nem sabia o que eu seria ainda, né? Então tem muita coisa sendo desconstruída no primeiro momento, e depois que você fez essa desconstrução é que você vai conseguir construir alguma coisa nova, né? Viajar é algo que te ajuda muito nesse processo de desconstruir o teu passado e te abrir para o novo, né? Para o caminho novo que você está buscando, né? Agora, eu vivi a vida inteira em cidade grande, né, em São Paulo, e desde 2015 eu venho trabalhando nesse tema de transição, né? Eu recebi realmente essa informação de que eu deveria focar nisso. Até na época eu tinha um espaço lá na Vila Madalena, o Hiperespaço, o Laboreus 89. A gente fazia uma série de palestras, encontros que chamavam Transition Lab, depois teve o Transitions, que eram entrevistas, até que eu resgatei ultimamente, porque desde 2015 eu já tinha ouvido esse chamado da transição. E um dos elementos importantes nessa mudança foi outra transição que eu venho passando nesses anos, que já desde 2015 eu passei meu trabalho, 2016 por aí 17, já fui passando todo o meu trabalho para online. E desde essa época também eu já vim focando em viver cada vez mais na natureza e menos na cidade. Quer dizer, eu fui desconstruindo a minha identidade, a minha identificação com a cidade grande, e fui escolhendo cidades menores, fui ir mais próximo da natureza, né?
Então, agora, você vê nesse processo de 2020, quando bateu a transição, e agora em 2021, eu me senti totalmente pronto, entre aspas, para viver isso, porque eu já estava totalmente online, eu já estava praticamente fora da cidade grande, né, já estava conectado com o meu trabalho, então foi muito mais fácil. Né? É isso que eu acho, quando a gente ouve a nossa intuição, quando a gente aposta, mesmo que ela não seja tão clara, mesmo que ela não te dê comprovações garantidas de que está certa, mas que a gente sente essa intuição e a gente se entrega para ela, os benefícios aparecem. Eu recebi essa intuição em 2015, 2016, a respeito da transição. Eu postei nisso. E realmente valeu a pena, porque agora que ela está de fato acontecendo e está evidente o processo de transformação radical pelo qual a gente está passando, eu me sinto mais, vamos dizer, alinhado com ela, mais preparado para lidar com ela. Tanto é que no ano passado, em 2020, para mim, eu vivi como eu já vinha vivendo, eu não tive uma mudança grande na minha vida. Pelo contrário, a pandemia até acelerou, expandiu o meu trabalho, né? Estou fazendo cursos fora do Brasil agora, cursos em inglês, né? Só expandiu o meu trabalho. Então, acho que quando a gente ouve essa intenção, essa voz de dentro e aposta nisso, afinal de contas, é a nossa vida, né? Se não é a gente que vai apostar na nossa própria vida, quem que vai, né? Tipo, começa a gente mesmo apostando, né? Acreditando e se jogando, né? Sim, para mim foi a mesma coisa também, ter passado a quarentena na natureza foi, assim, foi um presente, assim, né? Imagino, se eu tivesse em São Paulo nesse período, assim, a quarentena já foi difícil, né, para todo mundo, mas poder estar ali na natureza, mesmo naquele momento ali tava aquela confusão total, março, abril do ano passado, ainda podia estar ali de alguma maneira não sozinho, né, porque tinham árvores, né, outras formas de vida, né, talvez rolou um isolamento humano, mas o encontro entre humanos e outras espécies não tinha sido proibido até então, né, então eu senti essa conexão muito forte com a natureza e que, assim, acho que foi transformadora para mim, né, então acho que é saber ouvir esses momentos de transição. E aí eu lembro que a gente conversou um pouco também começou a conversar, né, que é uma coisa que eu queria entender mais também, que é a quinta dimensão, que eu sei que é uma coisa que você vem estudando também, conversando, então eu queria saber um pouco o que é isso, assim, explicar para a galera também o que é essa quinta dimensão, que cada vez mais a gente tem ouvido. Bom, esse é um tema também que eu tenho nos últimos anos me dedicado e aprofundado com relação a isso, né, o que é a quinta dimensão especificamente, né, e assim, para ser bem sintético, né, acho que tem duas formas de olhar para a quinta dimensão. Tem um estado de quinta dimensão e tem a quinta dimensão como um espaço-tempo fora do espaço-tempo que existe mesmo, que você pode acessar, né? Então, assim, a gente pode acessar as qualidades do que a gente chama de quinta dimensão como um estado de ser e estar. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que está presente no aqui e agora, você está conectado com a quinta dimensão. Em termos de estado, você está num estado de quinta dimensão, que é um estado o quê? Que é um estado de conexão, que é um estado de presença, que é um estado de intuição, de insight, de visão sutil, né, de percepção aguçada, não é, de alta criatividade, de muita criatividade, muita intuição, de receber informações. Tudo isso, vivendo aqui na 3D, que é um mundo material, como a gente conhece, você pode estar, né, na 3D, mas num estado de quinta dimensão, onde você vai sentir a empatia, o amor, a compaixão, tudo isso é estado de quinta dimensão. Por quê? A quinta dimensão, aí é a segunda maneira de lidar com a quinta dimensão. É uma dimensão, né, tem a física, já decupou isso, e tem lá as 11, a princípio 11 dimensões que já foram detectadas, né? É um espaço-tempo, fora do espaço-tempo, fora dessa matriz do espaço-tempo, não é? E eu já tive experiências de quinta dimensão em viagens astrais, de ir para a quinta dimensão. Então, de fato, é um lugar, mas é um lugar fora da matriz do espaço e do tempo. Né? E o que é essa viagem especificamente, para quem não conhece, assim, eu tive experiências em viagens que eu chamo de astrais, né, através ou de psicodélicos ou de meditações profundas, assim, eu vi que algumas coisas que eram inexplicáveis em palavras ou em ciência que eu não sabia como explicar, assim, o que você define por viagem astral e qual que foi a sua experiência? Então, viagem astral, ou também chamado de projeção da consciência, é quando os nossos corpos, geralmente à noite, pode ser também quando você está acordado, mas geralmente acontece à noite, quando os seus corpos desacoplam. E aí o centro de gravidade da sua consciência, que agora, por exemplo, aqui está
né, no 3D, está no corpo físico, estou aqui eu e você conversando agora, né, nós estamos aqui agora, nossa consciência está aqui, o centro de gravidade da nossa consciência está aqui. Agora, à noite, os corpos se desacoplam e esse centro de gravidade sai do corpo físico e vai, por exemplo, para o corpo astral, ou para o chamado corpo emocional. E esse corpo emocional é um corpo sutil, conectado com o corpo físico, que vibra numa outra frequência e se manifesta numa outra dimensão. Então, quando o centro de gravidade da sua consciência não está no teu corpo físico, está num outro corpo, você pode viajar por essa dimensão com esse outro veículo, que é o corpo emocional. Entendeu? Então, através dessas viagens astrais, ou seja, com a tua consciência projetada fora do seu corpo físico, você pode ir, entre aspas, fisicamente, acessar e visitar e navegar nessas outras dimensões, né? Inclusive na quinta dimensão, que é a dimensão fora do espaço-tempo. Então, lá não tem forma, é tudo mental. Então, você pensa, acontece. Porque não tem a limitação da velocidade da luz, entendeu? Não tem a limitação do espaço nem do tempo. É uma outra dimensão, né? Então, você sabe que a quarta dimensão é o tempo, a quinta dimensão é o espaço. Então, quando você está na quinta dimensão, você está livre do espaço e do tempo, né? Então, numa viagem astral, você pode visitar e viajar com os seus corpos sutis e acessar essas outras dimensões. Agora, é possível também, como eu disse antes, acessar a quinta dimensão estando aqui na terceira dimensão mesmo. E aí tem aquele estado que eu te falei, né, de estar na quinta dimensão, que é um estado de conexão, de intuição, de criatividade, de acesso mesmo intuitivo e sutil, de ver outras realidades, né, de ver o invisível, né? Então você está navegando em outras dimensões, mas ancorado no seu corpo físico, ancorado na terceira dimensão. Então são duas maneiras diferentes de acessar a quinta dimensão, estando no teu corpo e vivenciando esse estado de quinta dimensão, ou projetando os seus corpos para ir lá mesmo na quinta dimensão e ter outro tipo de experiência. Não sei se ficou claro. Acho que é um pincelado, assim, né? Eu vejo que o que eu entendo, assim, né? A gente está nesse mundo mais material, mecânico, né? Então, a gente se acredita serem separados, né? Acredita que a gente é uma máquina, na verdade, né? Que a consciência existe dentro do cérebro, eu sou uma máquina, estou aqui para viver, ter uma melhor vida possível e passar genes, assim, né? Sei lá, uma visão mais simplista, assim, né? E aí eu tô desconectado do que é intuição, do que é sincronicidade, ou do que são, mesmo termos mais sutis, né? Amor, compaixão, né? Tô vivendo minha vida, assim, na minha vitória, né? Tô buscando essa vitória do ego, de alguma maneira, né? E eu vejo que o que você está chamando de quinta dimensão é justamente esse estado mais harmônico de existência e que a gente consegue realmente se perceber como um, assim, né? E aí começa com os absurdos que a gente tem feito com o planeta, né? Quando a gente fala de regeneração do planeta e as relações humanas como estão deturpadas, que somos natureza, né? E somos parte do planeta, é o mesmo conceito, né? Tá vendo? Tem uns índios da América do Norte que chamam de metica, uma doença mental que tem na cabeça de muitas pessoas de querer esse acúmulo, né? Ou o Davi Copenau chama de epidemia Shawara, né? Que é essa epidemia que tomou conta dos brancos, que eles só querem destruir a natureza e não percebem que a gente é a natureza e o absurdo que a gente está fazendo, né? Então, olhando por essa ótica, assim, realmente é um absurdo que a gente está fazendo e é uma doença mental, assim, que acomete grande parte da população mesmo, que está nesse acúmulo e, assim, muito difícil perceber e curar isso, né, cara? A doença é essa, justamente, a nossa visão está totalmente encapsulada, né? Está limitada nessas três dimensões. Porque quando você vai para uma dimensão mais ampla, mais profunda, então, por exemplo, experiências com psicodélicos, experiências, por exemplo, com substâncias tipo plantas de poder, ou, por exemplo, ayahuasca, experiências meditativas profundas, né? Experiências, até o próprio orgasmo, de certa forma, sexual, até os próprios sonhos, são todos tipos de, né, experiências conectados com quinta dimensão. Por quê? São experiências que te levam para além da matriz de condicionamento, da matriz de crenças, da matriz que a gente fica muitas vezes fechado nela. Te permite ter uma visão de zoom out, né? Você olha lá de cima e fala, meu Deus do céu. Você pode ver a tua vida e falar totalmente fora do caminho. Olha o que eu estou fazendo, olha o que a humanidade está fazendo, olha o que nós estamos fazendo com o planeta. Por que é que a gente está destruindo a nossa casa? Né? Por que a gente está destruindo a natureza? Por que a gente vive assim? Por que a gente amontoa 20 milhões de pessoas morando na mesma cidade, amontoado, com ar poluído, com a água poluída, um puto estresse, um puta barulho? Para que isso? Por que a gente vive assim? Então, quando a gente sai dessa teia de condicionamento e convenções e medos,
a gente consegue ter uma visão muito mais lúcida, muito mais clara, muito mais profunda a respeito da vida e de nós mesmos. E a gente percebe que a maioria das coisas que a gente fala e faz não tem muito sentido mesmo, porque são frutos de uma profunda desconexão da nossa essência. A nossa essência vibra ali na quinta dimensão. Então, toda vez que a gente se conecta com a nossa essência, ou com a nossa alma, com o nosso eu superior, ou com o nosso espírito, isso é uma conexão de quinta dimensão, porque é a dimensão que tem uma visão mais holística, uma visão mais holográfica, uma visão mais integral da realidade. E a gente toma decisões e vive com uma visão muito limitada. Uma parte do tempo a gente vai tomando decisão sem pensar muito, né, de forma inconsequente, sim, muito pouco. A nossa sociedade contemporânea é muito pouco reflexiva. A gente reflete muito pouco sobre as coisas, né? A gente é muito assim impulsivo. É uma sociedade da instantaneidade, da impulsividade, de pouca reflexão, pouquíssima contemplação, né? A gente contempla pouco, a gente reflete pouco. Então a gente não contempla. Como é que eu vou entender a natureza se eu não sentar aqui e ficar olhando para o mar, para as árvores, se eu não conversar com os pássaros, né, não brincar com as galinhas, os cachorros, os gatos, e não plantar, não conversar, não sentir as plantas? Como é que eu vou conseguir entender o que é a natureza, né, se eu não me abro para esse tipo de experiência e fico só enjaulado na minha mente, que na maior parte das vezes está totalmente corrompida, né, obsoleta, e condicionada pelo passado, né? Então, eu acho que essa busca de acessar a quinta dimensão é uma busca de libertação mesmo, de libertação, de liberação desse passado e libertação dessa matrix mental dentro da qual a gente está, né, uma parte da vida, né? Te ouvindo assim, me ressoa também até você trouxe o medo agora há pouco, né, meio que ir além do medo, né, poder ir além do medo. Porque, de alguma maneira, essa intuição, esses sonhos, eles potencialmente acontecem para todos, né? E por isso que eu trouxe o lance do celular também, né? Que tá aí um negócio que impede essa conexão. Sei lá, se eu estou usando o celular à noite, eu vou dormir pior, eu vou sonhar menos. Então, eu perdi uma possibilidade de conexão ali com alguma coisa maior, assim, né? Esse período reflexivo, né? Que olhar os gregos lá atrás, os filósofos que eles tinham esse tempo reflexivo, chegavam a conclusões maravilhosas e viviam vidas de acordo com seus próprios princípios, né? Eu acho que hoje a gente vive muitas vezes não de acordo com os nossos princípios, mas a gente nem pensa sobre isso, a gente nem para olhar isso, né? Então a gente vive reagindo mecanicamente, comendo mal, né? Dormindo mal, achando que esse é o normal, olhando para o lado, vendo que está todo mundo assim, reclamando do governo e dos absurdos que tem acontecido fora de mim, assim, né? Então, tanto não percebendo as minhas sombras, né? Me vendo como um ser separado e uma sociedade que me ensina a vencer, seja melhor, né? Então, tem uma frase do Krishnamurti que eu gosto sobre isso, que ele fala assim, se adaptar a uma sociedade doente não é sinônimo de saúde, né? Exato, exatamente. É um pouco como eu me sentia lá quando estava no mundo corporativo, é isso, eu estava totalmente adaptado àquele mundo, só que aquele mundo estava doente, e eu, por consequência, estava doente também, né? É assim que eu me via, eu estava doente. E qual era a doença? A desconexão. A desconexão é a causa de todos os nossos problemas. Todos os nossos transtornos, nossos distúrbios, nosso sofrimento, nossos medos exagerados, né, vem tudo dessa desconexão. Desconexão de quem a gente é de verdade, desconexão do que a gente quer de verdade, desconexão da nossa voz interna, desconexão da nossa alma, da nossa essência, desconexão do amor, da fonte de energia, né? A gente vive tão desconectado. Então é isso, você está dirigindo numa estrada e o seu GPS está sem sinal. Então você está andando à deriva ali, né, com pouca capacidade de... A gente tem uma sociedade também que se auto-observa muito pouco, né? Então, como sintetista, né, como a minha formação é psicossíntese, agora eu trabalho com a holossíntese, né, que no trabalho de síntese, um dos elementos fundamentais, o começo de todo o processo de autoconhecimento é a autoobservação. Não existe autoconhecimento fora da autoobservação. Se você não se auto-observa, o teu comportamento, tuas atitudes, seus traumas, seus complexos, as suas neuroses, o seu estilo de vida, a maneira que você se comunica, se relaciona, né? Você não tem essa auto-observação, não tem autoconhecimento, né? Então a gente observa muito pouco, a gente é muito mais uma sociedade que projeta, isso que você falou. Então a gente, como se auto-observa pouco, a gente projeta tudo para fora. É culpa do governo, é esse artista que está no BBB que é um idiota, que faz não sei o quê, ou é a culpa dos meus pais, ou é a culpa dos Illuminati, entendeu? É a culpa dos reptilianos, é a culpa de Saturno que está retrógrado, quer dizer, é tudo
culpa de alguém fora de você, né? Tipo, então é o nosso inconsciente ou a nossa inconsciência projetada. Isso talvez seja uma das maiores características de rede social. Porque se você for olhar a rede social, o que na maior parte do tempo está acontecendo lá? Né? Claro que tem exceções, mas na maioria ali é inconsciente projetado. Todo mundo projetando seus próprios traumas, seus medos, suas visões, suas loucuras, suas neuroses, e também a sua criatividade, sua genialidade, mas infelizmente não é a maioria é muita neura mesmo, né? Você vê neuroses sendo projetadas em escala global através das redes sociais. Né? Então é assim, o inconsciente projetado. Agora, eu até acho, tentei uma teoria, uma tese com relação a isso, que eu percebo que também rede social acaba sendo um certo tipo de terapia também. Porque pelo menos as pessoas estão escrevendo, estão projetando aquilo. Então já está expressando aquilo. Está saindo, ainda tá saindo. Que seja em praça pública, ali no meio da 25, naquela loucura, todo mundo gritando e falando alto, né? Teoricamente, não sei se é o melhor ambiente, mas já é uma expressão. Então, acho que tem não é terapia, mas acho que tem também um efeito terapêutico. Quem está postando, em quem está colocando seus próprios vídeos, tirando selfie, falando dos seus processos da vida, né? Acaba sendo uma terapia coletiva global. Você trouxe a desconexão da galera, né? É uma forma de se conectar com outras pessoas, né? Às vezes até pelo ódio, né? Às vezes até xingando alguém, eu tô me conectando ali, né? Exato, porque também a pessoa escreve alguma coisa dela e tudo mais, assim, e ela tem um retorno quase que imediato disso, né? Seja pessoas que like ou pessoas que criticam. Então, isso ajuda ela um pouco a se olhar, né? Fala, bom, peraí, eu fiz um post aqui que todo mundo me criticou, recebi, nossa, e a pessoa vai, opa! Tanto é que muitas vezes a pessoa até tira o post. Por quê? Caiu a ficha. Ela percebeu que ela fez uma coisa ali, ou falou uma coisa ali que, putz, não foi legal, não é? E, por outro lado, se você escreve alguma outra coisa que tem muita ressonância com muita gente, fala, nossa, então que legal, então tem um efeito... Então, é terapêutico. E é uma forma, ainda que meio caótica, né, de terapia, de autoobservação, né? Infelizmente, estamos chegando aqui no fim do nosso papo, Fábio. Poderia ir horas aqui, mas o tempo que a gente combinou. E eu queria ter uma última pergunta, que é... Você veio falando em post também, né? Um post que eu acho que muita gente do Abrindo Caminho se identifica, que é o lance da ovelha negra, né? Muita gente vem falar assim comigo, identifica com o que você fala, mas todo mundo me acha meio doido, né? Com o que eu falo, assim, de viajar, né? Ou de autoconhecimento, enfim, é meio fora do padrão da sociedade, né? Eu vejo muito dos seus trabalhos, acabam sendo fora, né? Falar de quinta dimensão, falar de palavras que tá muito fora do mainstream ali, né? Então... Queria saber um pouco para você como é que é isso, assim, como é que você enxerga isso? Eu desde cedo sentia essa sensação de deslocamento, né? Deslocado, que você está meio fora do espaço-tempo ali, né? Na minha família eu já me sentia diferente, tinha interesse por coisas diferentes, e todas as famílias costumam ter alguém que é a ovelha negra, né? Tem até minha sobrinha que ela fala, não sou ovelha negra, eu sou ovelha colorida. Ovelha colorida mesmo. Eu fui uma ovelha colorida também como ela. Mas aí eu deixei de ser isso, né? E eu me adequei àquele mundo. Aquilo lá, né? Aquela frase que você falou do Krishnamurti. Eu me adequei ao mundo doente, até quando deu para andar nesse mundo, eu andei. Quando eu percebi que eu também estava muito doente, aí eu saí e fui me curar, não é? Então, e aí quando eu saí e fui fazer coisas que realmente mudei radicalmente a minha vida, teve muita resistência. As pessoas estranharam muito, porque eu era um executivo, agora eu virei um terapeuta, sabe? Estou escrevendo livros de autoconhecimento, criando meditações, etc. Tudo isso, no princípio, as pessoas estranharam muito, e muita gente criticou, acharam que eu estava perdido e tudo mais, né? Então, é isso, se a sociedade está doente, e a sociedade está, e ela está dizendo que você é louca, talvez isso seja um bom sinal, sinal que você está no caminho certo, entendeu? Porque se essa sociedade estiver te apoiando muito, dizendo que você está 100% certo, fazendo o que eles fazem, então toma cuidado, porque talvez você esteja só buscando aceitação, querendo ser amado lá no fundo, buscando aceitação, aprovação, validação, né? Seja uma questão de autoestima. Então, eu acho que, felizmente, isso está, acho que, numa nova onda agora de abertura, de busca por significado e sentido, e muito mais gente está realmente, né, saindo desses modelos de vida convencionais, sair desse sistema que está obsoleto, que já não funciona mais, então criando sua própria maneira de viver.
né? E aí o que rege é a busca pela liberdade mesmo, né? De você criar a tua vida, né? Para essas novas gerações, eu vejo que é desafiador. Por quê? Eu tenho essa mesma sobrinha, por exemplo, ela não quis fazer faculdade. Falei, eu não quero fazer faculdade, eu não quero trabalhar em empresa. Então ela já riscou do mapa isso aí, quer dizer, não teve esse período de experiência no mundo corporativo nem nada. Então ela teve que ser pioneira e, né, buscar outras formas de viver e tal, se desenvolver, de aprender e tudo mais. Então, no primeiro momento é mais difícil, porém você já está mais alinhado com o teu propósito, né? Então, por outro lado, é mais fácil também, porque você pelo menos está difícil, mas pelo menos você está no teu caminho, entendeu? Às vezes está muito fácil, mas você está no caminho errado. Então, o que é melhor, uma vida fácil no caminho errado ou uma vida um pouco mais difícil, mas no caminho certo? Né? Então, é uma boa. Eu acho que as novas gerações estão tendo uma vida que no início é um pouco mais difícil, porque essas estradas e esses caminhos não estão construídos, até porque muitas vezes esses caminhos são muito pessoais, e não tem estrada mesmo, você está explorando uma área virgem, né? Um caminho novo, então não tem muita referência, né? Então é um pouco mais difícil, porém é o teu caminho. Então, no fim das contas, é mais fácil e tende a ser muito mais prazeroso, tende a te nutrir muito mais, tende a ser muito mais rico e significativo para você. Então, se você puder, quanto antes se jogar na sua trilha, no teu propósito e sabe, construir tua vida alinhado, é melhor. Né? Mesmo que às vezes você tenha que fazer pequenos estágios de preparação antes ou de transição antes para se capacitar psicologicamente, se estruturar financeiramente para dar o salto na hora que tiver as condições mais favoráveis. Né? Ótimo jeito de sintetizar nosso papo, achei. E para finalizar, Fábio, eu queria que você contasse das suas redes sociais ou cursos que estão tendo, ou como as pessoas podem entrar em contato com você, com o seu trabalho, seja redes, links, quais são os melhores jeitos? Bom, o Instagram, né, o @Fábio Novo, ou no Facebook, o Holoplex. Eu estou lançando agora, Rick, um trabalho novo também, que chama Navigator, é o Navigator 2021, que é justamente isso, como você atualizar o teu sistema, como você dar um upgrade no teu sistema operacional, na tua energia, né, para navegar essa transição. O Navigator é uma série de encontros semanais, é um programa de 3 meses, e tem outros módulos, são 3 módulos. Um módulo é o sistema energético, outro módulo é o sistema psicológico, e aí tem um outro módulo que é o sistema holográfico. A gente vai construindo, então, em cada um desses módulos, a gente tem um conjunto de encontros semanais, onde a gente integra teoria e prática, né? Então, assim, os conceitos dos livros, das referências conceituais que a gente tem, com muita prática meditativa. Uma das maneiras que eu me autodenomino agora é como designer de meditações, né? Porque eu gosto muito de criar meditações, que para mim as meditações são tecnologias, né, psicoespirituais, psicoenergéticas e espirituais, justamente para a gente poder navegar essa transição. Porque na transição tem 2 coisas que a gente precisa, que é mapas e instrumentos de navegação. Né? Então os mapas é o conhecimento. Né? E os instrumentos são essas tecnologias energéticas. Então, a ideia do Navigator é isso, é de capacitar e qualificar e habilitar as pessoas para se conectarem com elas mesmas, acessarem dentro delas esses mapas e esses instrumentos de navegação, para poder navegar essa transição de uma forma mais suave, de uma forma mais criativa. Né? Você que é das ondas e gosta de surfar, né? A melhor analogia é essa, né? Se você tem uma prancha e está vindo uma onda e você não está nem vendo a onda, você vai tomar um caldo, né? Agora, se você está conectado, você está atento, você pode, ao invés de tomar um caldo, você pode surfar nessa onda e curtir incrivelmente ela, que é isso que os surfistas fazem, né? Ficam lá lendo o campo, vendo, opa, essa é a onda, onde que eu tenho que estar, alinho a minha prancha ali e vou curtir, né? Então, essa mega transição que a gente está vivendo no mundo pode ser muito criativa, muito interessante, muito rica e até divertida, se a gente estiver alinhada e sincronizada com essa onda. Né? Para fazer isso, a gente precisa de mapas e de instrumentos, de ferramentas e tecnologias. Então, essa é a ideia do Navigator, disponibilizar esse conhecimento e essas tecnologias, né, em grupo,
para a gente navegar essa transição de forma mais suave, divertida e significativa. Né? Muito bacana, vou colocar os links todos aqui, quero olhar também, que assim, o processo que a gente fez de coach, eu sinto que foi nesse caminho, assim, né, e agora com o poder do grupo, né, acho que muito poderoso, né, e toda essa rede que você tem, assim, então, tô animado para conhecer também, e quero te agradecer, Fábio, pelo papo, pelo tempo, e por todas as ajudas que você foi me dando na minha vida, como sempre, desejo melhor para você aí, muita gratidão. Tá bom. A gente podia fazer um sorteio de uma vaga para os ouvintes do seu podcast, Henrique. Bora fazer agora. O primeiro que entrar no Instagram do Fábio e mandar o código Navigator 5D ganha uma inscrição. Aí, galera, corre lá. Quem tá ouvindo agora, se tá ouvindo no celular, corre lá no Instagram, manda essa mensagem e já era, levou. É só isso, hein? A essa altura alguém já mandou, viu? Então pode ficar tranquilo. Mas tenta lá, galera. Se não deu, tenta lá. Mas valeu demais, sabe? Pelo papo, pela energia. E tamo junto aí. Rick, valeu. Parabéns, obrigado. Tá bom com você aqui. Sucesso aí. Até já. Valeu demais. Boa transição. Valeu para todos nós. Gratíssimo por escutar, por assistir a gente aqui no Abrindo Caminhos. Toda semana a gente tem um convidado novo. Toda terça-feira a gente tem trazido o tema das transições, né? Então, chama Edu Carlier, a Regina, o Fábio. Em breve teremos o Dennis Burgerman falando sobre as transições que ele teve no mundo do jornalismo, escritor de livros. Hoje ele é roteirista do Greg News. E aí a gente vai entrar um pouco depois no tema das viagens. Então, para continuar esse papo aqui sobre as transições, entra no canal do Telegram, comenta no Instagram, participe da nossa newsletter, comente nos posts, nos e-mails, que eu respondo tudo com muita alegria. Então, nos ouvimos, nos acompanhamos na semana que vem. Gratíssimo por ter escutado. Não esquece de se inscrever no canal, seguir a gente no Spotify, deixar review no iTunes, enfim, qualquer lugar, qualquer dessas plataformas a gente está aí. Valeu, galera!